subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 1. O livro de Josué. Tempo de conquistas. Meus irmãos, jovens, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o professor Jean e hoje nós iremos dar início ao segundo trimestre da lição dos jovens, que tem por título Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração. Senhor Deus de bondade e misericórdia, te apresentamos, ó Pai, esta aula que irá iniciar. Senhor, toma a condução, toma a frente. Ó amigo Espírito Santo, seja o nosso professor nesse dia, que a tua palavra venha penetrar em nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, este é o tema do nosso trimestre, Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. A nossa primeira lição de hoje, nós vamos estudar de uma forma geral, uma visão geral sobre o que nós iremos estudar ao longo desse trimestre. E o título da lição 1 é o seguinte: o livro de Josué, Tempo de Conquistas. O texto áureo, o texto do dia, está em Romanos, capítulo 8, versículo 37, que nos diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Meus irmãos, este trimestre será muito enriquecedor para a nossa vida espiritual, porque nós iremos aprender com a experiência de um grande líder, que foi Josué. Josué, aquele que foi sucessor de Moisés. E bem sabemos que a missão de Moisés não foi uma tarefa fácil, não foi uma missão qualquer. Moisés, ele teve a missão de libertar o povo de Israel, os hebreus, da escravidão que eles viviam lá no Egito. Eles foram libertos e começaram a sua trajetória pelo deserto. Essa trajetória durou em média 40 anos. Era para durar bem menos, mas devido à desobediência e à rebeldia do povo, durou 40 anos. O caminho foi um caminho mais longo. E quantas vezes em nossas vidas Deus tem caminhos mais retos, plenos, diretos para as nossas vidas, mas a gente foge da vontade dele e nós, como diz aqui no Nordeste, arrodeamos mais, damos uma volta maior. O segredo, amado jovem, é estar no centro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, ainda que traga dores para as nossas vidas, mas Deus, ele sabe o que está fazendo. Voltando para a situação lá do deserto, 40 anos, foi tanto tempo que durante essa trajetória surgiu um novo povo, novas pessoas nasceram, e aquelas que saíram do Egito não mais existiram, porque foram morrendo ao longo do caminho. Mas surgiu um novo povo, uma segunda geração que foi moldada no deserto. O caráter destas pessoas foi forjada de uma forma diferente. Lá no deserto, eles tiveram uma experiência ímpar. Lá no Egito, eles tiveram outra experiência, porque eles viviam debaixo da escravidão, debaixo de um jugo. No deserto, Deus provia durante o dia a nuvem para que eles não se queimassem. À noite, uma coluna de fogo para que eles não morressem de frio. Provia o alimento diário, provia a água. Então Deus é quem dava todo o sustento àquele povo. Então, de forma alguma, aquelas pessoas teriam o mesmo caráter das que saíram lá do Egito.
O tempo passou, Miriam morreu, Arão, Moisés e Josué foi escolhido um novo líder para dar continuidade à conquista da terra prometida. Mas a gente tem que entender alguns aspectos que Josué, ele não foi escolhido aleatoriamente. Assim como eu e você não fomos. Nós temos uma missão a cumprir. E esta missão, só quem pode cumprir sou eu e você. Outra pessoa não vai conseguir cumprir a missão que Deus tem para as nossas vidas. Porque Deus nos molda de modo que a gente consiga cumprir aquela missão. Então Josué, ele foi moldado para que ele fosse sucessor de Moisés, para que aquele povo pudesse conquistar a terra que Deus havia prometido. Então o primeiro tópico da nossa lição, ele vai trazer o seguinte: o livro de Josué, visão panorâmica. Então nós precisamos destacar que Josué é o primeiro livro da Bíblia que é caracterizado como um livro histórico. Mas por que, professor, um livro histórico? Ele conta histórias apenas? Não. Ele vai trazer a narrativa de um povo. Amém? Vai trazer a narrativa de um povo. Então, ele dá sequência aos escritos do Pentateuco, podemos dizer assim. Porque ele vai dar continuidade à história desse povo. Nós precisamos também destacar que essa obra, ela foi escrita por volta de 1400 a.C., depois da destruição da cidade de Jericó. Nós precisamos entender também que alguns teólogos acreditam que Josué foi o autor de quase todo o livro, com exceção do final, que vai trazer para nós a narrativa de sua morte, do seu falecimento. Então, o livro de Josué, ele vai trazer a narrativa, ele continua a história dos hebreus após a peregrinação dos 40 anos que eles passaram no deserto, que está escrita lá em Números. Tá? Entre Números e Josué, existe um longo discurso, apenas um longo discurso de Moisés, com alguns fatos pontuais, e dentre eles também é descrito a morte de Moisés. Então Josué, ele vai trazer alguns pontos importantes, singulares e indispensáveis para a nossa vida cristã saudável. Amém? Porque os ensinamentos vai trazer admoestação e conforto para os cristãos de todas as épocas. Mas a gente também precisa destacar e refletir como era o mundo naquela época. Porque a palavra do Senhor é uma palavra contemporânea, a todo o tempo ela se aplica, e a gente não pode deixar de estudar sem analisar o contexto em que ela está aplicada. Então, nesse contexto, alguns estudiosos, teólogos acreditam que outras civilizações já existiam. Você já parou para pensar? Por exemplo, nesse período, lá no Japão já tinha uma sociedade em ascensão. No Peru já tinha também alguns povos que já estavam surgindo. Então em todo o mundo já estava se povoando durante a escritura do livro de Josué. Também precisamos destacar que durante esse período o Egito era um país próspero. Amém? Até porque a gente sabe dos relatos que quando os hebreus fugiram do Egito, saíram do Egito, eles levaram consigo vários tesouros, várias riquezas. Precisamos também entender a terra de Canaã, a denominada terra prometida. A terra prometida, como assim nós denominamos, a Bíblia nos ensina desta forma, ela tinha aproximadamente 180 mil quilômetros quadrados. Então, para você ter noção, era uma terra
de extensão territorial maior do que o país de Kuwait e menor do que o país de Israel. E a gente poderia se questionar, mas Deus havia prometido uma terra para aquele povo. Por que não Deus deu uma terra maior? Você poderia questionar isso? Poderia pensar? Por que não, Pai, uma terra de proporções igual ao território brasileiro? A gente poderia pensar dessa forma. Mas a gente precisa entender que lá no início da aula a gente falou acerca da vontade de Deus, acerca da provisão do Senhor. E nós entendemos que Deus deu essa terra, desta extensão territorial, porque era necessário apenas essa quantidade para que este povo influenciasse todo mundo, para que esta conquista gerasse fé em nós, por exemplo, que estamos estudando esta lição hoje. Porque o nosso manual de regra e prática, de fé e prática, é a Bíblia Sagrada. Nela contém, ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus produz vida em nosso coração. E assim como a fé e os ensinamentos administrados por Josué, nós devemos aplicar em nossas vidas. Amém? O segundo ponto da lição vai falar acerca sobre o propósito, a divisão e o valor do livro de Josué. O livro de Josué é um marco na história dos hebreus, porque o livro de Josué, ele vai apresentar uma visão do chamado de Deus na vida de Josué, vai apresentar a travessia do rio Jordão, vai apresentar a devoção, a obediência do povo, bem como os milagres que Deus havia prometido. Amém? São duas situações. Lá no deserto, como nós já falamos, Deus provia tudo. Nesta terra prometida, que o povo hebreu, o povo de Deus conquistou, era uma terra que manava leite e mel. Mas em ambas as situações, Deus não deixou de cuidar do seu povo. Assim como Ele cuida da minha e cuida da tua vida, assim como Ele sabe das minhas e das tuas necessidades, Deus é aquele que supre tudo. E Deus, quando tirou o povo do Egito, não foi para o povo morrer, foi para o povo conquistar a terra que Ele havia prometido. Mas fez-se necessário nascer uma nova geração, para que eles então conquistassem a promessa de Deus na vida de Israel. Amém? Dando continuidade, nós precisamos destacar que o livro, ele está dividido de algumas formas. O livro de Josué, ele está dividido em 4 pontos. O primeiro ponto, a preparação para a conquista. O segundo ponto, a conquista efetiva. O terceiro ponto, a divisão da terra. E o quarto ponto, a mensagem final de Josué. Então, ao folhear o livro, é necessário que você consiga identificar, tá? Com a ajuda da lição. Se você não tem a lição, pegue com um amigo. Nós disponibilizamos no nosso grupo o arquivo com o PDF da lição para facilitar aqueles que não conseguiram adquirir. Então, acompanhe a lição ponto a ponto para que a gente cresça na graça e no conhecimento. Também devemos destacar o valor. O livro de Josué, ele tem um valor extraordinário de cunho histórico, porque ele vai narrar como o povo de Deus atravessou milagrosamente o rio Jordão. No período de cheias, a queda de Jericó, como a conquista e divisão da terra prometida. Então, traz para nós um ensinamento rico. Se nós conseguirmos, irmãos, estudar com dedicação este livro, esse trimestre, Deus vai ser glorificado nas nossas vidas. O livro de Josué, ele é de mais importante para a nossa vida devocional,
pois nos mostra que somos indivíduos falíveis, buscando nos relacionarmos com Deus de Abraão. Amém? Porque Deus, ele é cheio de bondade e de misericórdia. E nós devemos destacar uma coisa, que nos livros canônicos sempre destaca as façanhas dos homens de Deus, mas também os erros cometidos por ele, para mostrar que eu e você somos falíveis, que os homens da galeria da fé também são falíveis. Quem não é falível, quem é infalível, quem é imutável, quem é onipotente, que detém todo o poder, é apenas Deus, aquele que governa, que comanda tudo, que governa a minha vida, que governa a tua vida, e que está no centro da situação. Ainda que o mar esteja revolto, mas Jesus está no barco. Não esqueça disso. Amém? O terceiro tópico da lição, ele vai falar sobre os antecedentes históricos. Então, ao chegar aqui, o deserto, ele chegou ao fim, e a liderança de Josué trouxe um novo tempo, deu início a um novo tempo, como a gente falou anteriormente, onde não mais haveria a nuvem de dia, onde não mais haveria a coluna de fogo, onde não mais haveria o maná diário, onde não mais haveria a água brotando da rocha, porque Deus havia propiciado para aquele povo uma terra que mana leite e mel, uma terra onde iria produzir tudo isso para eles. Amém? Então, os milagres experimentados por esse povo no deserto se tornaram mais esporádicos, mas Deus não deixou de provar o seu poderio e a sua mão estendida sobre aquele povo, porque eles estavam dentro da promessa de Deus. E aí eu te pergunto, para a gente refletir, como os hebreus conseguiram atravessar aquele deserto? E aí serve para nossas vidas. Tanto deserto, às vezes a gente passa em nossa vida, um deserto tão comprido, parece que a gente não vai chegar ao fim, mas a gente chega. Mas é por conta de nossas próprias forças? Não, é Deus que nos ajuda, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos guia e nos faz chegar ao deserto. Lembre-se que no deserto é forjado o caráter, é no deserto que Deus melhora aquilo que tem em mim e você. Ele não nos leva para o deserto para morrer, Ele nos leva para atravessar o deserto. Se você está no deserto, não esqueça que Deus está contigo, que de dia tem a nuvem, que de noite tem a coluna de fogo, que tem o maná, a provisão diária, que tem a água brotando da rocha, o impossível acontecendo, mas você tem que estar no centro da vontade de Deus. Também é preciso destacar as últimas palavras de Moisés, né? Moisés, ele convocou uma reunião com todo o povo antes dele morrer. Deus havia avisado para ele que estava chegando o fim da sua liderança. Então ele chamou todo o povo e passou novamente os mandamentos, as orientações de Deus. Entretanto, o povo precisava ouvir mais uma vez todos os mandamentos do Senhor, para que aquele povo saísse do deserto, mas para que Deus pudesse lembrar a eles que Ele tinha deixado os mandamentos, ou seja, tinha deixado a regra de fé e prática para aquele povo, para o povo hebreu. E esse novo tempo que chega na vida dos hebreus é um novo tempo cheio de esperanças, cheio de fé, cheio de expectativas. Mas eles se deparam com um obstáculo, o rio Jordão. Mas Deus aprovou aquele povo. Mas Deus só aprovou porque existia a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Lembremos-nos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eles viram o rio Jordão impedindo chegar na promessa, mas eles acreditaram e eles passaram a pés secos. Mais um milagre que Deus
proporcionou para aquele povo antes deles entrassem na terra prometida, né? E de forma alguma Jesus despedia, Deus despede o seu povo de mãos vazias. Todos aqueles que procuraram Jesus saíram com uma solução, e na minha e na tua vida não é diferente. Jesus, ele quer resolver todas as situações pendentes na nossa vida, mas é preciso que eu e você demos espaço para que isso aconteça. E aí eu levo vocês a refletir junto comigo, por que se fez necessário a lei ser transmitida novamente para aquele povo? Para que aquele povo não esquecesse que existe um Deus que comanda e que governa a tudo. Então, meus irmãos, o livro de Josué vai retratar de uma forma empolgante a travessia do Jordão. Vai retratar também inúmeras batalhas que eles enfrentaram para que tomassem posse da terra prometida. Então nós podemos aprender, mediante a leitura do livro de Josué, o quanto é glorioso confiar em Deus e obedecer às suas ordenanças. Amém? E assim nós chegamos ao fim de nossa primeira aula, e eu te convido a estar conosco nas demais aulas da nossa Escola Bíblica Dominical, quer seja através do nosso canal no YouTube ou presencialmente. A próxima lição vai tratar do chamado de um líder, o chamado de Josué. E tem uma agenda de leitura que você pode acompanhar, da segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Faça as leituras diariamente e seja edificado pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar. Feche os teus olhos e ora comigo. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta aula. Meu Deus, aplique em nossos corações, ó Pai, os exemplos, ó Pai, de Josué, de Moisés e desse povo, ó Pai, que aprendeu a confiar em Ti em meio à peregrinação no deserto. Permanece conosco, ó Pai, nos dando graça. Nessa oportunidade também te apresentamos, ó Pai, todas as famílias, ó Pai, da Tua igreja. Venha livrar, ó Pai, deste coronavírus, os profissionais de saúde, os militares, ó Pai, todos aqueles que atuam na linha de frente, ó Pai. Protege o nosso pastor presidente, José Carlos de Lima, o pastor Jaime Aquino Duarte e todo o ministério, ó Pai, da Tua igreja. Sê conosco, sê com a juventude da Tua casa, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida.